Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Congresso Online do MBC, o Movimento Brasil Conservador. Este é o maior evento conservador online da América Latina e é uma honra estar aqui junto com você. Eu sou o professor Carlos Barros, professor de Direito, advogado empresarial e eleitoral, jornalista e observador do mundo político e jurídico já há algum tempo. Vou dividir com vocês, nesse espaço, uma visão conservadora de aspectos modernos da nossa formação política. Talvez num evento conservador seja um grande desafio a pergunta que eu vou lançar, mas o desafio é o seguinte: existe direita no Brasil? É disso que nós vamos tratar aqui. Nas redes sociais aí você me acha como Prof. K. Barros, tudo junto, Prof. C.A. Barros. Alguns aspectos históricos eu já adianto para vocês que nós vamos tratar melhor num curso de formação política que vai ser disponibilizado inclusive aqui também pelo MBC. Então não vai ser o momento de aprofundar, mas de passar alguns pontos importantes de forma que nós cheguemos à resposta do desafio lançado. A primeira coisa é fazer uma ressalva. Eu não julgo correto falar em direita e esquerda. Da onde vêm os termos a gente já sabe, da Revolução Francesa, e nós não estamos em uma quadra de tênis na França com o rei ao centro. Daí é que vem a direita e a esquerda. Muito menos eu acho que a Revolução Francesa tenha importância política para o estabelecimento de liberdade, fraternidade e igualdade que os livros tupiniquins dão. Também não acho que seja o espaço apropriado para discutir sobre este evento, onde se guilhotinavam 100 pessoas por dia. É isso mesmo, se guilhotinavam 100 pessoas por dia e se enchiam as ruas de Paris de sangue. Se bem que o assunto aqui passa por sangue, mas o sangue de barata que corre nas veias de muitos que se dizem hoje de direita. Eu acho que é um fenômeno que precisa ser observado e vai estar dentro da conjuntura da resposta à nossa indagação. Eu não vou me aprofundar em aspectos históricos, mas eu preciso colocar você dentro da história. Então eu vou utilizar a minha história pessoal não como sendo o motor aqui, mas como sendo o fio condutor para a gente entender certos aspectos. Minha história pessoal e familiar. Quando me perguntam, poxa, você é conservador, mas inclusive dizem que você não se torna conservador, você se descobre conservador. Então existe algo latente que sempre esteve ali. Eu não imagino nenhuma resposta para essa indagação que não seja a partir das raízes familiares. E eu contando isso, eu acho que eu vou ajudar a colocar aspectos históricos de forma breve que vão nos levar à resposta ao desafio lançado. Meu bisavô foi um senhor de nome Francisco. Ele foi liberto no ventre livre. Ele tinha um outro nome africano, da hoje Costa do Marfim, mas teve que adotar esse, Francisco, dado por um padre no batismo católico. A família se estabeleceu na região da Pedra da Mina, do lado de Minas Gerais. Ele trabalhou e comprou terras com o suor do próprio rosto. Quando do registro dessas terras, nos anos 1900, ainda vigente o Decreto Imperial de 1865 e antes do Código Civil de 1916, o ato de registro foi negado.
por conta da cor da sua pele. Ato contínuo, grileiros registraram as suas fazendas, tomando da nossa família as propriedades. Ele foi jurado de morte e teve que se refugiar na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Ele refez seu patrimônio como um meeiro. Era um trabalhador incansável, muito forte. Ele deixou inúmeras propriedades no interior paulista. O aspecto importante é, quando da Revolução Constitucionalista de 1932, e aí histórias contadas pela minha avó, ela dizia que toda a família trabalhou para alimentar as tropas do setor norte. O setor norte era comandado pelo general Euclides Figueiredo, pai do último presidente do regime militar, o João Batista Figueiredo. Ao que consta nessas histórias, que depois de colocar a família em segurança em casa, ele se juntava às tropas. Nessas histórias que minha avó contava, e aí meu bisavô era um exímio atirador. Inclusive minha avó dizia que ele esperava os pretendentes dela no alpendre de casa com uma espingarda. Ele era muito bom de tiro e tinha armas. Por conhecer também, muito bem também ali a região e ser bom atirador e ter armas, ele ombreou com os revolucionários de 32. Ele inclusive participou da tentativa de tomada da cidade de Resende, no estado do Rio, através da região do Barreiro, fica no estado de São Paulo. É importante que essas histórias, meu bisavô, ele lutou por justiça e por uma Constituição. Mesmo sendo alguém trabalhador de fazendas, essa sempre foi uma história que me tocou muito. Eu acho que a minha avó ter feito, eu não conheci o meu bisavô, conheci minha bisavó e escutava as histórias, tanto da minha avó quanto da minha bisavó. Isso foi importante para a minha descoberta do que é ser conservador. A minha avó, inclusive, que contava as histórias, filha dele, trabalhou na campanha do General Lott e tinha muitas histórias também. A primeira campanha política profissional da história. Inclusive, isso é um outro aspecto que vai ser levantado depois no curso que eu já anunciei, de formação política, a campanha de 1960. Nós já tivemos, sim, tanto candidatos como presidentes conservadores aqui, mas, enfim, depois nós vamos responder a pergunta e traçar quais são os problemas históricos aqui da chamada direita, com as devidas ressalvas. A minha outra avó assistia filmes do Charles Bronson de madrugada na televisão e eu, ainda criança, a acompanhava. Enfim, isso acabou talvez me fazendo conservador antes disso ser moda ou isso ser algo visto como natural. Na verdade, eu nem sabia o que era ser conservador e não conseguia nominar. Isso, na verdade, é o problema nosso. E aí, adentrando num tópico de formação, porque o ser conservador precisa ser dentro de determinado espaço. Por exemplo, nós estamos aqui num congresso conservador, onde nós podemos usar uma linguagem própria, expressar as ideias, que são signos e significados. Eu preciso falar e ser compreendido. Isso é algo que é quase uma novidade nesse país. Já houve
no passado e existe agora um ressurgimento. Eu ainda não respondi a pergunta. Contando alguma coisa ainda de história, minha época de faculdade, eu estudei direito ali nos anos 90, existia, eu acho despiciendo entrar aqui naquela história que nos contavam que um governo social-democrata é conservador ou era de direita. Isso, claro, é ridículo. O que nós tivemos aqui foram vários tons de esquerda. Mas, enfim, vamos chegar lá na resposta final. Na minha época de faculdade, imaginem vocês, com esse conservadorismo interno a ser descoberto ainda, não existia ali nos anos 90 um espaço para debate de temas conservadores, ou não existia ainda sequer uma linguagem conservadora. Você não tinha acesso a um livro onde essa linguagem estaria catalogada, ou uma aula onde isso pudesse ser explicado para você. A sua ideia era difícil até de ser expressa. E eu lembro, na época de faculdade, eu estudei Direito numa federal, quem mandava ali era o PT. Então, quando você estava, e eu sempre gostei de política, sempre gostei de debater as ideias e de colocar as discussões de políticas públicas ou de questões administrativas dentro de um contexto. Eu sempre gostei de debater as coisas. E imaginem, anos 90, quem é mais novo não vai saber, mas então eu vou contar. Não existia, se você quisesse ter algum envolvimento com política, você teria que ir lá discutir no quintal da esquerda, usando a linguagem de esquerda e junto da esquerda. Não tinha como, não existia um congresso conservador, um encontro de conservadores. Eu me recordo de discutir, e aí porque do PT, porque o sindicato dos professores da faculdade, ligado à CUT, de vez em quando aparecia alguém do PCdoB, era isso. E a gente discutia, eu lembro que as questões na época eram sobre o Estado na economia, discutir sobre consenso de Washington e discutir ainda sobre questões de responsabilidade fiscal. E eu lembro de levantar numas reuniões que existiam no âmbito de diretório acadêmico, diretório central dos estudantes, e fazer uma indagação quando tinha pessoas, inclusive do partido junto, perguntar assim, olha, mas se você tiver um controle fiscal, você não vai gerar inflação. E se você não tiver inflação, você não está penalizando os pobres. Na verdade, não é uma coisa boa. Isso é uma ideia expressa com palavreado de esquerda e dentro de um quintal que era da esquerda. Bom, claro que eu fui chamado de defensor do grande capital, já que eu estava me expressando naquele espaço e fui rotulado dentro daquele universo. Eu lembro de congressos, aí na época de Diretório Central dos Estudantes, em congressos da Uni, a gente ia e tinha uma votação sobre as teses. Então, eram as teses que iam ser seguidas pela Uni. Quem manda na Uni, historicamente, é o Partido Comunista do Brasil. E nós íamos lá e colocávamos as teses, que eram as teses que seriam votadas ali e iam ser seguidas pela Uni. O processo
pensado até é interessante. Ele seria algo, inclusive, bastante democrático, não fosse você já ter algum tipo de combinação na votação das teses. E como era num espaço grande, geralmente um ginásio onde isso é feito, você toma conhecimento das teses, vai circulando em volta do público e depois há uma votação. Não tem como a votação acontecer ali de alguma forma que não seja visual. Então eu lembro que as pessoas se juntavam e tinha uma questão das bandeiras que eram colocadas em determinadas regiões, de forma que você conseguisse visualmente ver que aquela tese, dependendo do assunto que estava sendo debatido, existia uma escolha, uma tese era a tese que ia resolver aquele assunto específico. Só que as pessoas tinham as estratégias de colocar as bandeiras em determinados pontos daquela multidão, de forma que ficasse parecendo, isso não necessariamente era o que era na realidade, que aquelas pessoas que estavam ali estavam apoiando aquela tese. Eu lembro que inclusive as pessoas tomavam muito cuidado, olha, cuidado para não ficar de tal lado, cuidado de ficar de tal outro, mas a coisa existia dentro de uma grande manipulação. Eu lembro disso, isso ficou muito claro na minha cabeça. Lembro inclusive como foi divertido discutir certas teses que eram hoje, eu sei, teses que têm a ver com o liberalismo econômico ou com uma visão conservadora do mundo. Mas você tinha que discutir isso dentro daquele vocabulário e dentro daquele espaço. Vamos avançar um pouco no tempo. Eu estava em São Paulo e consegui ver, inclusive, o meu trabalho na época, eu ficava entre Rio de Janeiro e São Paulo. Eu lembro que os movimentos de 2013 e 2014, eu estava primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. E eu consegui ver, isso principalmente em São Paulo, quando apareceram aqueles movimentos que queriam ser os donos da rua. Movimentos que às vezes põem livre, mas na verdade querem aprisionar as pessoas. Eu lembro, me veio um déjà vu quando eu vi uma multidão na Avenida Paulista e vi aquelas bandeiras sendo colocadas estrategicamente dentro daquela multidão que estava trajada mais ou menos com as mesmas cores, mas as bandeiras foram colocadas de forma que quando se tirou a foto, parecia que o tal movimento estava ali sendo dono, ou estava de alguma forma sendo sufragado, tendo a sua tese defendida por aquela parcela que estava ali ou aquele quarteirão. Na hora eu me lembrei da esquerda. E aí a gente tem que lembrar que eu estou falando só de um período redemocratização. O nascimento dessa direita, com as devidas ressalvas que eu já fiz, ela é muito recente, né? O que vem enquanto movimento. Porque direita mesmo não existe no Brasil. Eu acho até que dá para debater se ela já existiu, mas que ela não existe, para mim, é certeza. E por quê? Vamos lá. Em termos de direita, nós não temos nada sistêmico, não tem nada ramificado com penetração social. Não tem nada minimamente organizado e estratificado com algum grau de hierarquia e comunicabilidade. Que eu possa identificar e falar, olha a direita ali no espectro político. Na esquerda nós temos, dá para ver, inclusive historicamente. E aí vamos começar a chamar do nome certo, tá?
são os conservadores. Nós temos focos, né, conservadores aqui e ali. Alguns se falam e se tocam, principalmente com o fenômeno das redes sociais, as páginas, enfim. Há uma comunicabilidade tênue, inclusive algum grau de combinação, de trocar ideias, mas isso é tênue ainda, né? Mas é só isso. Historicamente, nós tivemos outros focos, vai? Segundo Reinado, Revolução de 32, que eu já falei, com o lacerdismo lá, a época do lote, questão do lacerdismo aí, esse teu estado da Guanabara, mas teve alguma expressão nacional com a UDN, mas vamos lá, that's all. Eu não vou me aprofundar nisso, mas é importante que fique na sua cabeça o seguinte, que sempre houve um golpe a impedir o florescimento e a estabilização e a concretização de um conservadorismo brasileiro. E o golpe, via de regra, é positivista. Positivismo é o irmão que toma banho do marxismo, né? Com seu estatismo limpinho e pretensamente racional, a impedir as liberdades individuais e sempre formar o novo homem. Aliás, é sempre para o bem, sempre para formar o novo homem. Não me aprofundando no tema, mas é importante colocar, quando a gente está falando de positivismo, a gente não pode deixar de falar do Augusto Comte. Não por acaso ele, lá em 1855, quando ele inaugurou o positivismo, ele inaugura com uma obra Apelo aos Conservadores. O apelo da obra consistia numa solicitação dele, dirigida aos conservadores, que ele julgava de centro, para realizar uma aliança política com os partidos de esquerda e para aliança com os partidos de direita. Para mim, uma falta de percepção. Se eu estivesse ao centro, eu estaria lá ao lado do rei. Isso não tem nada a ver com conservadorismo. Mas é assim que nós somos interrompidos. É sempre com esse golpe positivista que vem com essa história. Tem ou não tem relação com o que certas pessoas ou certos agentes políticos falam hoje? A gente costuma chamar eles de isentões ou a New Left. Não faz sentido? Eles não estão, na verdade, fazendo um apelo aos conservadores? Certo que às vezes esse apelo é mal educado, rotulante, enfim, às vezes usa palavreado chulo, mas não deixa de ser um apelo. Para mim é um movimento muito semelhante. E aí, conceituando mais, não vai ser, eu vou chegar o desafio é responder a pergunta, e realmente não existe a direita, mas nós temos que entender o porquê. O que existe, na verdade, aí voltando à questão direita e esquerda, que o próprio Comte estabelece aqui dentro de um parâmetro revolucionário francês, que eu já fiz a devida ressalva, o que existe, na verdade, não é isso, né? O que nós temos hoje, e isso precisa ficar claro, no espectro político, são os conservadores e os progressistas. Os progressistas, eles são aqueles que querem reformar e controlar as pessoas. Eles precisam, logicamente, da estrutura estatal para isso. Não tem como você estabelecer controle de todo mundo se você não tem a estrutura do Estado. Eles vão limar a liberdade das pessoas, claro, sempre para o bem delas. Nos locais e tempos históricos onde isso foi implantado na totalidade, full, eles mataram, inclusive, em nome do bem.
é sempre em nome do bem. Já os conservadores acreditam que as pessoas devem colaborar livremente. Nós temos o respeito às tradições, à família, e se acredita que a evolução social deve ser paulatina. De forma nenhuma um conservador acha que não deve existir evolução social. Inclusive a evolução faz parte de você conservar as coisas. É a consciência de que as coisas admiráveis e as coisas que nós amamos são facilmente destruídas, mas elas não são facilmente criadas. Ser conservador é o costume prevalecendo sobre a razão. Por isso que o bom senso, e quando nós olhamos hoje o espectro político, o bom senso é algo que permeia as ideias conservadoras. Não existe ainda direita, né? Não existe ainda, como eu já falei, a gente tem focos conservadores aqui e ali, e o que eu chamo de esquerda é justamente o estabelecimento do pensamento progressista no meio, né? A organização. Voltando um pouco lá na questão dos movimentos, da onde nós ressurgimos? Nós estávamos no Brasil em uma onda progressista sem precedentes. O governo Dilma foi o ápice do progressismo aqui no Brasil. O que nós tivemos antes foram os vários tons de progressismo cada vez mais vermelhos. E o conservadorismo renasce a partir daí. Lembrando mais uma vez do que foi a minha experiência, eu lembro o tanto que foi difícil expressar as ideias que eram ideias conservadoras dentro do universo que não era conservador, usando o vocabulário que não é conservador. A principal causa da minha afirmação de que não existe direita no Brasil é porque justamente nós continuamos expressando as nossas ideias usando um vocabulário que não é nosso. Nós continuamos num espaço que não é um espaço ainda conservador. Esta é a dificuldade hoje e é o que me leva à afirmação de que a direita não existe. Ora, mas nós, eu, você que está ouvindo, nós existimos. Então como é que nós faremos para que isso tenha penetração social, seja minimamente organizado, estratificado, algo sistêmico, organizado? Seria formando um partido político? Ou seria saindo às ruas? Eu acho que alguns desafios se impõem. O primeiro deles é saber identificar. Primeiro, conservador é aquele que, notadamente, e aqui no Brasil nós tivemos uma demonstração disso, ele vai ter uma posição de respeito muito grande em relação ao que é a vontade do povo. Não vai ser alguém que vai colocar a sua bandeirinha para ser dono da manifestação. O problema é que isso deixa vácuo. Então, o primeiro desafio é nós sabermos ocupar os espaços, mas ocupar os espaços dentro de um pensamento conservador e não para colocar a bandeira deste ou daquele. Até porque o conservador tem
princípios. Nós não temos um decálogo como é o decálogo do progressismo. Um outro grande desafio é relativo à ramificação dentro da sociedade. Nós temos diversos atores, inclusive que se dizem conservadores. Identificar aqueles que são realmente conservadores e trazem no seu bojo, nas suas atitudes e na sua vida os valores conservadores, isso é essencial. Tem conservadores aí que são tão conservadores quanto um vidro de palmito é conservador. Ele conserva, mas ele não é conservador do ponto de vista valor. Estabelecer os espaços de atuação, eu acho, é o terceiro e último grande desafio. Senão, o que vai acontecer é que nós vamos ser sempre pautados pela esquerda. É a questão da linguagem e a questão do espaço. Um congresso como esse é muito importante, mas ele é mais importante a partir do momento que ele reverbera e que você consegue estabelecer um fio de linguagem para que as nossas teses sejam debatidas e que o nosso espaço seja alargado na sociedade. O que existe hoje de ideias conservadoras é tímido, é muito tímido. Não existe uma universidade conservadora, uma grande editora conservadora, uma rede de televisão conservadora. Nós ainda somos tímidos. Há um grande desafio e um caminho longo a ser percorrido. Como conservadores, nós devemos perseverar, sermos corajosos. Aqui, dentro do Congresso do MBC, é o começo de uma grande caminhada. Eu espero estar com você em outras oportunidades. Lhe convido mais uma vez a ficar ligado. Haverá um curso de formação política aqui no MBC. Estude, leia, se interesse. O conservadorismo só existe a partir do seu exercício. Entenda como as coisas são feitas e vamos em frente, sempre. Foi um prazer bater esse papo com você. Abraço.